Meu nome é Vitória Andrade, mas todo mundo me chama de Vivi. Irônico, não? Vitória. Como se minha vida tivesse sido uma sequência de triunfos. Na verdade, passei os últimos meses lutando numa guerra que jamais imaginei enfrentar, dentro da minha própria casa, contra pessoas que deveriam me proteger. Já ouviu aquela história sobre formigas que conseguem carregar até 50 vezes seu próprio peso? Pois bem, descobri que mulheres comuns como eu podem suportar cargas muito maiores quando se trata de defender o que é seu, principalmente quando esse seu é um apartamento conquistado com sangue, suor e uma anemia que quase me matou. Quer saber como um marido aparentemente amoroso e sua irmã tramaram para roubar tudo que construí? E como eu, contra todas as apostas, recuperei não apenas meu lar, mas algo muito mais valioso? Bem, vamos começar pelo dia em que minha fortaleza foi invadida. Nunca esquecerei o dia em que recebi as chaves do meu apartamento. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia encaixá-las na fechadura. Aquele molho de chaves pesava mais que o mundo nos meus dedos. E olha que eu já tinha carregado peso na vida. Cresci num cubículo na zona leste de São Paulo, dividindo um colchão com minhas 3 irmãs, enquanto meus 2 irmãos dormiam no sofá da sala. Minha mãe chorava ao meu lado, seu terço de madeira gasto enrolado nos dedos. Minha filha conquistou um pedaço do céu. Para ela, aquele apartamento de 2 quartos no Tatuapé era um palácio. Trabalhei como uma condenada para conseguir aquele lugar. Contadora num escritório empoeirado durante o dia e professora particular de matemática nas noites e fins de semana. As olheiras viraram parte permanente do meu rosto, assim como a anemia que me deixava tonta ao subir escadas. Quando vendi as joias da vovó para completar a entrada, aquela caixinha de veludo azul com o colar e os brincos de pérolas, única herança valiosa da família, senti como se estivesse traindo uma memória sagrada. Mas o que mais eu poderia fazer? O gerente do banco já tinha me olhado com aquela cara de dúvida quando uma mulher solteira pediu aprovação do valor. A internação por anemia severa quase arruinou tudo. Senhora Vitória, precisa descansar ou seu corpo vai colapsar, alertou o médico. Mal sabia ele que eu tinha um notebook escondido sob o travesseiro e respondia e-mails enquanto o soro pingava na minha veia. O celular esquentava sob o lençol, longe dos olhos das enfermeiras. Não podia perder o financiamento, não depois de tudo. Vai precisar de um fiador, senhora Andrade. Fiador? Na minha família? Seria mais fácil encontrar um unicórnio no terminal Tietê. Continuei trabalhando daquela cama de hospital como se minha vida dependesse disso. E, de certa forma, dependia. Foi nessa época que conheci Sérgio Bueno no banco onde ele trabalhava como economista. Alto, com aquele sorriso que parecia iluminar o ambiente e um jeito de explicar as taxas de juros que quase as tornava românticas. Quando nos casamos num cartório simples 6 meses depois, achei que tinha completado o meu conto de fadas particular. O nascimento de Paula, apesar dos riscos à minha saúde debilitada, parecia a cereja do bolo. Vocês são minha fortaleza, Sérgio costumava dizer, beijando minha testa enquanto eu amamentava nossa filha. Que ironia, não? O homem que ajudou a construir minha fortaleza seria o mesmo que tentaria demoli-la anos depois. Mas como eu poderia saber? Naquele momento, com ele fixando residência oficial no meu apartamento, eu estava completa. O aniversário de 3 anos da Paula deveria ter sido apenas balões coloridos, bolo de chocolate com brigadeiros em cima e aquela música irritante da galinha pintadinha que não saía da minha cabeça. Mas foi quando conheci Denise, a irmã de Sérgio. Ela chegou atrasada, com um presente minúsculo e uma expressão azeda. Seus olhos percorreram meu apartamento como um fiscal da Receita Federal. Então é aqui que meu irmãozinho está morando? Quanto você pagou mesmo? Na planta? Interessante, perguntou, tocando meus móveis como se avaliasse mercadoria de segunda mão. Não gostei da forma como ela media o espaço com os olhos, quase como se estivesse decorando cada centímetro. Você realmente acha que merece meu irmão? Ele poderia ter muito mais. A frase foi sussurrada enquanto eu servia o bolo. Olhei para Sérgio, esperando uma defesa que nunca veio. Em vez disso, vi algo perturbador. Meu marido tinha encolhido visivelmente. Sua postura mudara e sua voz, normalmente grave e confiante, saía fina e hesitante.
Denise sempre cuidou de mim, amor. Nossos pais... Bem, você sabe. Não, eu não sabia. Naquela tarde, fiquei sabendo de pais alcoólatras e de como Denise, apenas 2 anos mais velha, tinha salvado o irmão de abusos. O modo como ela colocou a mão no ombro dele enquanto contava a história, com um brilho possessivo nos olhos, me deixou inquieta. Naquela noite, fiz algo que nunca tinha feito antes. Esperei Sérgio entrar no banho e vasculhei seu celular. Me senti horrível por isso, juro. Mas algo na dinâmica entre os irmãos tinha ativado meu radar de perigo. As mensagens que encontrei me gelaram. Não sei por que você insiste nessa vida, maninho. Ela nunca vai te entender como eu. Você está jogando seu potencial fora. Havia dezenas delas, algumas enviadas tarde da noite. Lembra quando éramos só nós 2 contra o mundo? Ainda podemos ser. A intimidade era perturbadora, quase doentia. Devolvi o celular exatamente onde estava, sentindo um nó no estômago que não conseguia explicar. Depois daquele dia, comecei a notar pequenas coisas desaparecendo após as visitas cada vez mais frequentes de Denise. Primeiro foi um porta-retrato de prata com nossa foto de casamento. Depois, um pequeno broche de ouro que tinha sido da minha avó. Deve ter caído em algum lugar, Sérgio dizia, sem interesse em procurar. Comecei a trancar minhas joias no armário quando ela vinha, o que provocava um olhar ofendido de Sérgio. Você está insinuando que minha irmã é ladra? Eu engolia a resposta verdadeira. No fundo, sabia que estava acontecendo algo muito errado, como um formigueiro sendo construído silenciosamente sob a grama aparentemente perfeita do meu jardim. E o pior, eu ainda não fazia ideia de quanto perigo realmente corria. Quinta-feira, feriado de Corpus Christi. Eu tinha prometido a Paula um dia de filme e pipoca. Estava na cozinha preparando o lanche quando a campainha tocou. Não esperava ninguém. Abri a porta e me deparei com Denise, seu marido Gilberto, um sujeito com cara permanente de quem chupou limão, e seus filhos, Carlos e Sofia, todos com malas enormes aos pés. Antes que eu pudesse processar a cena, Sérgio apareceu atrás de mim, o que era estranho, já que ele deveria estar no trabalho. Querida, ele disse com aquela voz artificial, precisamos conversar. Olhei para seu rosto e vi algo que me gelou. Culpa misturada com determinação. Ele já sabia exatamente o que ia acontecer. A história veio em avalanche. Nome sujo no Serasa, empréstimo não pago, apartamento retomado pelo banco. Denise e Gilberto estavam temporariamente sem lar. E adivinha quem tinha se oferecido para acolhê-los? Isso mesmo, meu querido marido, sem me consultar. É só por algumas semanas, sussurrou Sérgio, enquanto os primos de Paula já invadiam o quarto dela. Como você pôde decidir isso sem falar comigo? Perguntei, controlando minha voz. O olhar que ele me deu foi glacial, uma mistura de irritação e desprezo. Eles são minha família, Vitória. O que você queria que eu fizesse? Deixá-los na rua? Quando ele enfatizou minha família, entendi a mensagem. Eu era uma intrusa naquele círculo. Enquanto ajudava a carregar as malas, sim, eu mesma, porque Gilberto tinha uma misteriosa condição nas costas, ouvi-o murmurar para Denise. Finalmente vamos morar em um lugar decente. Finalmente? Quanto tempo eles vinham planejando isso? A verdade me atingiu como um soco. Sérgio sabia há semanas, talvez meses. As ligações sussurradas, as saídas repentinas, a insistência em adiar nossa pequena reforma no banheiro, tudo fazia sentido agora. Não seria melhor esperar um pouco? Ele tinha dito. Claro que seria. Ele estava guardando espaço para a invasão. Nosso orçamento apertado para a reforma tinha sido uma mentira. O dinheiro provavelmente já estava sendo usado para outro propósito. Paula apareceu na sala, apertando seu ursinho gorducho contra o peito, olhos arregalados para os primos que mal conhecia. Sofia apontou para o brinquedo. Esse urso é feio e velho. Posso ficar com a Barbie dela? Antes que eu pudesse intervir, Denise sorriu como uma serpente. Claro que pode, querida. Primos compartilham tudo, não é mesmo, Vitória? Senti um calafrio. Aquilo não era uma visita temporária. Era uma ocupação. Denise e Gilberto trocaram um olhar cúmplice que dizia tudo. Eles não tinham intenção alguma de sair. Olhei para minha filha assustada e soube que a guerra havia começado. Mas como lutar contra um inimigo que dormia na cama ao meu lado?
Naquela noite, preparei o jantar tentando ignorar como Denise analisava cada movimento meu na cozinha. Você usa azeite para fritar? Interessante. Sempre achei que dava um gosto estranho. Mordi a língua com tanta força que quase senti gosto de sangue. A mesa de jantar, antes espaçosa para 3 pessoas, agora estava apertada com 7. Paula, sentada ao meu lado, parecia encolher a cada comentário dos primos. Essa carne tá dura, reclamou Carlos, um moleque de 9 anos com um olhar de nojo. Na nossa casa, a comida era muito melhor, completou Sofia, erguendo o nariz. O pior veio depois do jantar. Encontrei Carlos e Sofia no quarto de Paula, destruindo o gorducho, o ursinho de pelúcia preferido da minha filha. A gente tá só brincando de médico, disse Sofia com um sorriso malicioso, enquanto rasgava a barriga do ursinho. Paula chorava num canto, os soluços sacudindo seu corpinho. É só um brinquedo velho, disse Sérgio quando reclamei, dando de ombros. Deixa as crianças brincarem. Ah, deixa as crianças brincarem? Aquele urso tinha sido presente da minha mãe antes dela falecer. Como ele podia não entender algo tão simples? Naquele momento, olhando para seu rosto indiferente, tive certeza que estava diante de um estranho. Gilberto rapidamente se apossou da sala como se fosse sua. Cerveja, pés sobre o sofá e aquele controle remoto que nunca saía da mão. Onde tem mais Skol? Gritava sem nem olhar para mim, estalando os dedos como se eu fosse garçonete. As garrafas vazias se acumulavam, manchas de gordura apareciam misteriosamente no meu sofá bege. Quando ousei pedir que usasse um porta-copos, Sérgio me puxou para o quarto. Você está sendo ridícula e egoísta. Eles perderam tudo, Vitória. Você não pode ser um pouco mais compreensiva? Compreensiva? Eu estava dando meu teto, minha comida e até minha privacidade. O que mais queriam de mim? O pior era ver Denise inspecionando o apartamento, medindo espaços, fazendo anotações num caderninho preto. Uma vez a flagrei mexendo nas minhas joias e documentos pessoais. Só estava procurando um espaço para guardar nossas coisas, explicou com aquela voz melosa. No dia seguinte, descobri que Sérgio tinha dito aos colegas de trabalho que estávamos considerando vender o apartamento. Confrontei-o durante o almoço e seu rosto ficou vermelho de raiva. Você está me espionando agora? Eu só comentei uma possibilidade, gritou, batendo na mesa com tanta força que o copo de água virou. Quem era esse homem? Onde estava o Sérgio que conheci? E pior, será que ele algum dia existiu de verdade? Denise rapidamente se apossou da minha cozinha. Deixa que eu cuido do jantar hoje, você deve estar cansada, ofereceu com falsa gentileza. No dia seguinte, descobri que ela havia jogado fora todos os temperos especiais que eu guardava na prateleira de cima. Achei que estavam vencidos, estavam com cheiro estranho, justificou-se, sem nem tentar parecer sincera. Eram temperos importados que eu comprava aos poucos, economizando durante meses. Naquela mesma semana, encontrei cacos da foto do meu casamento no lixo. O porta-retratos tinha caído acidentalmente enquanto ela limpava. O quarto de Paula se transformou num campo de guerra. Carlos e Sofia se apossaram de metade do espaço, destruindo livros infantis e materiais escolares da minha filha, sem querer. Minha pequena começou a fazer xixi na cama, algo que nunca tinha acontecido antes. Os pesadelos se tornaram frequentes e ela implorava para não ir à escola. Mamãe, tô com medo, sussurrava enquanto a colocava para dormir. Um dia recebi uma ligação da professora. Carlos tinha trancado Paula no armário da escola como brincadeira. Ela ficou lá por quase 1 hora até alguém ouvir seu choro. Quando confrontei Sérgio, ele minimizou. Crianças são assim mesmo, sempre implicam umas com as outras. No trabalho, as coisas começaram a desmoronar também. Denise ligava constantemente com emergências que me obrigavam a sair mais cedo. Uma vez foi porque Paula estava com febre alta. Cheguei em casa para encontrar minha filha perfeitamente bem, assistindo desenho enquanto Denise fazia as unhas. Meu chefe me chamou para uma conversa séria sobre meu desempenho recente. Você sempre foi nossa melhor contadora, Vitória. O que está acontecendo? Como explicar que minha casa tinha sido invadida e minha vida estava sendo sabotada pedaço por pedaço? Soaria como desculpa esfarrapada de funcionária relapsa.
A gota d'água foi quando encontrei e-mails deletados na lixeira do computador. Sérgio estava discutindo com um corretor sobre a venda do apartamento. Meu apartamento. É uma boa oportunidade de mercado, dizia ele na mensagem. O nome ainda está só no da minha esposa, mas estamos resolvendo isso. Resolvendo isso? Como assim? Aquele apartamento tinha sido comprado com meu sangue, meu suor, minha saúde comprometida. Enquanto encarava a tela do computador, sentindo o mundo girar ao meu redor, tive uma certeza. Aquilo não era mais apenas uma invasão temporária. Era uma tentativa de roubo, meticulosamente planejada. Mas até onde eles seriam capazes de ir? Numa tarde de sábado, Sérgio saiu para resolver umas coisas no banco, e eu estava limpando nosso quarto quando seu celular tocou sobre a cômoda. Por puro reflexo, atendi. E aí, maninho, já falou com o Mauro sobre os papéis? A voz de Denise congelou meu sangue. Fiquei em silêncio, fingindo ser Sérgio, apenas murmurando um hum. Olha, eu sei que você está preocupado com a Vitória, mas pensa bem. Quando vendermos o apartamento, teremos capital suficiente para abrir a loja. Sempre foi nosso sonho, lembra? Você, eu, contra o mundo, como nos velhos tempos. Desliguei sentindo meu coração quase saindo pela boca. Corri para o computador e acessei nosso extrato bancário conjunto, algo que eu raramente fazia, já que Sérgio cuidava das finanças desde que nos casamos. O que vi me deixou tonta. Nossas economias pessoais, aquele dinheirinho que eu guardava mês a mês para emergências, tinham sido quase todas transferidas para uma conta que eu não reconhecia. Quando Sérgio voltou, tentei agir normalmente, mas meu corpo inteiro tremia. Durante o jantar, Denise não parava de falar sobre uma loja de decoração que ela sempre sonhou em abrir. Seria perfeito, não é, Sérgio? Você cuidando das finanças, eu do design. Os dois trocavam olhares cúmplices, como se eu nem estivesse ali. Na cozinha, enquanto lavava a louça, Denise apareceu ao meu lado. Sabe, Vitória, você realmente deveria considerar aquela proposta do Sérgio. O apartamento na periferia é menor, mas mais adequado para vocês duas. Virei-me lentamente, ainda segurando uma faca de cozinha. Que proposta? Ela sorriu, aquele sorriso falso e cínico. Ah, ele ainda não conversou com você? Bem, acho que estraguei a surpresa. Então veio a frase que confirmou meus piores temores. Este apartamento sempre deveria ter sido nosso. Você foi apenas uma depositária temporária. Depositária temporária? No meu próprio apartamento? Senti uma raiva que nunca tinha experimentado antes. Mais tarde, encontrei Paula chorando escondida embaixo da cama, agarrada aos restos do gorducho que eu tinha tentado costurar. O que foi, meu amor? Perguntei, deslizando para baixo da cama com ela. Entre soluços, ela revelou. Tia Denise disse que logo não vamos mais morar aqui, que não merecemos este lugar. Abracei minha filha com força, sentindo seu pequeno coração disparado contra o meu. Naquele momento, algo se quebrou dentro de mim, e algo mais forte começou a se formar. Eles podiam tentar tirar meu apartamento, minha dignidade, até meu marido. Mas ninguém, absolutamente ninguém, faria minha filha chorar de medo debaixo da própria cama. Eu não sabia como ainda, mas aquela guerra que eles começaram, eu ia terminar, e não seria bonito para o lado deles. Encontrei a solução perfeita para nosso problema de espaço. A voz de Sérgio soava animada demais enquanto desdobrava plantas de um apartamento na mesa da cozinha. Era uma terça-feira à noite. Paula já dormia e os outros membros da casa assistiam TV na sala. Olhei para os papéis sem entender. Que problema de espaço? E que lugar é esse? Ele sorriu, aquele sorriso que antes me derretia e agora me dava calafrios. É um apartamento na cidade Tiradentes, bem mais em conta. 2 quartos, pertinho de uma escola municipal para a Paula. Você e ela ficariam confortáveis lá enquanto resolvemos a situação aqui. Meu cérebro demorou alguns segundos para processar. Você quer que eu e Paula nos mudemos para a periferia enquanto vocês ficam no meu apartamento? Minha voz saiu mais alta do que pretendia. Sérgio franziu a testa, como se eu estivesse sendo irracional. É temporário, Vivi. Denise tem 2 filhos, eles precisam de mais espaço. E olha, já dei a entrada, é só assinar os papéis. Ele já tinha dado a entrada? Com que dinheiro? Nosso dinheiro.
Senti o sangue ferver nas veias. Você perdeu completamente o juízo? Este apartamento foi comprado com meu suor, meu sacrifício. Você acha mesmo que vou abandoná-lo assim? O confronto explodiu. Denise e Gilberto apareceram na porta da cozinha, atraídos pelos gritos. Não seja egoísta, Vitória. Denise interveio com sua voz melosa. Pense na Paula, ela teria um quarto só para ela lá. Eu ri, uma risada amarga que não reconheci como minha. Não meta minha filha nisso. E não finja que se importa com ela depois de tudo que vocês fizeram. Foi então que Denise puxou uma pasta de documentos da gaveta, minha gaveta, e espalhou papéis na mesa. Tecnicamente, parte deste apartamento pode ser legalmente reivindicada por nós. Sérgio contribuiu com as prestações nos últimos anos e temos aqui um documento com sua assinatura reconhecendo isso. Peguei o papel com mãos trêmulas. Sim, era minha assinatura, numa autorização que eu tinha dado para Sérgio renovar o seguro do apartamento no ano passado. O resto do documento era diferente, claramente adulterado. Isso é fraude. Você falsificou isso! Gritei, rasgando o papel em pedaços. Sérgio agarrou meu pulso com força. Chega de drama! Você tem até o fim do mês para decidir. Ou aceita o acordo, ou vamos resolver isso legalmente. E acredite, tenho muito mais influência no banco do que você. Naquele momento, ouvi um soluço baixinho. Paula estava na porta da cozinha, tremendo, o pijama molhado de xixi, marcas de dedos nos bracinhos onde Carlos claramente a havia apertado. A expressão de terror no rosto da minha filha foi a gota d'água. Aquilo não podia continuar. Você precisa de ajuda, minha filha. Dona Conceição, minha vizinha do 502, me segurou pelos ombros no corredor do prédio. Eu tinha acabado de chegar do trabalho, olheiras fundas, cabelo despenteado, tentando esconder as lágrimas. Como ela sabia? Será que os gritos tinham atravessado as paredes? Os olhos falam o que a boca cala, disse a senhora de quase 60 anos, como se lesse meus pensamentos. E aquela cunhada sua? Conheço o tipo. Já vi esse filme antes. Ela me convidou para um café, mas recusei. Tinha medo de deixar Paula sozinha com eles por muito tempo. Vem comigo então. Quero te apresentar alguém. Seu Valdir morava no 504, um senhor viúvo de 70 anos que eu apenas cumprimentava no elevador. Ex-militar, cabelos brancos sempre bem aparados, postura impecável. Seu apartamento era a antítese do caos que o meu tinha se tornado. Organizado, silencioso, com cheiro de café fresco. Dona Conceição me contou sua situação, ele disse, me oferecendo um café que aceitei com mãos trêmulas. Há muitos anos, perdi minha família por não ter enfrentado um cunhado abusivo. Minha esposa implorou por ajuda, e eu, bem, achei que as coisas se resolveriam sozinhas. Seus olhos azuis ficaram marejados. O resultado foi um divórcio amargo e filhos que nunca mais quiseram me ver. Não vou deixar isso acontecer com você. No dia seguinte, almocei escondida com Mariana, minha amiga advogada dos tempos de faculdade. Isso é mais comum do que você imagina, ela disse, anotando cada detalhe da minha história. E temos a Lei Maria da Penha ao nosso favor. Isso não é apenas uma disputa familiar, Vivi. É violência patrimonial e psicológica. Elaboramos um plano detalhado. Primeiro, esconder os documentos originais do apartamento num cofre de banco que aluguei sem o conhecimento de Sérgio. Depois, instalar discretamente um aplicativo de gravação no celular para documentar ameaças. Mariana apertou minha mão com força. Minha mãe passou por algo parecido. Não vou deixar isso acontecer com você. Seu Valdir me deu um pequeno detector de movimento para colocar na porta do quarto. Eles vão tentar entrar quando vocês não estiverem. Isso vai te alertar se mexerem nas suas coisas. Ele também me ensinou alguns golpes básicos de defesa pessoal. Não para atacar, mas para se proteger e ganhar tempo para fugir se necessário. À noite, deitada ao lado de Paula, que finalmente dormia tranquila depois de dias de pesadelos, planejei cada passo seguinte. O medo ainda estava lá, ardendo no meu estômago como ácido, mas agora havia algo mais. Determinação. Não era mais apenas sobre um apartamento. Era sobre recuperar o controle da minha vida e proteger minha filha. E para isso, eu faria o que fosse necessário. Absolutamente necessário. O sinal da escola tocou às 17h30, como sempre.
Corri do trabalho, pegando 2 ônibus para chegar a tempo. Tinha prometido a Paula que a buscaria pessoalmente naquele dia. Quando virei a esquina, meu coração parou. Sérgio e Denise já estavam lá, de mãos dadas com Paula, caminhando para o carro. "Espera!" gritei, correndo desajeitada com meus sapatos de salto. Paula virou-se, seus olhos iluminando-se ao me ver. "Mamãe!" Ela tentou soltar-se, mas Denise apertou sua mão com mais força. "Ah, Vitória, não precisava se incomodar. Já estamos levando a Paula para casa." O sorriso dela era glacial. "Solte a minha filha", exigi, recuperando o fôlego. Outros pais começaram a olhar, formando uma pequena plateia para nosso drama familiar. Paula estava entre nós, sendo praticamente puxada para 2 lados, lágrimas escorrendo pelo rostinho assustado. "Paula, fica comigo", insisti, segurando o braço da minha filha. Foi quando a professora Olivia Martins apareceu, seu rosto jovem marcado pela preocupação. "O que está acontecendo aqui?" perguntou com autoridade. Denise imediatamente assumiu seu papel de vítima. "Essa mulher está tentando levar minha sobrinha sem autorização. Somos a família dela." "Eu sou a mãe dela", corrigi, a voz trêmula de raiva. Olivia olhou para Paula, depois para mim, depois para o casal. "Paula, com quem você quer ir?" A menina correu para meus braços soluçando. Denise fez menção de segui-la, mas Olivia bloqueou seu caminho. "Acho melhor resolverem isso em outro lugar, ou terei que chamar a polícia." Sérgio, pálido, puxou Denise pelo braço. "Vamos embora, não é o momento." Enquanto se afastavam, Denise gritou para que todos ouvissem. "Ela mal consegue cuidar de si mesma, é uma mãe negligente." Outros pais murmuravam, alguns tirando seus filhos de perto, como se a negligência fosse contagiosa. Mais tarde, sentadas em uma mesa do shopping, tentei acalmar Paula com um milkshake de chocolate. Suas mãozinhas ainda tremiam. "Por que o papai não nos ama mais?" perguntou de repente, seus olhos castanhos enormes fixos nos meus. Como explicar a uma criança de 6 anos que o pai estava sob influência de uma manipuladora doentia? Engoli o nó na garganta. "Às vezes os adultos ficam confusos, meu amor. Não significa que não te ama." Mentira piedosa? Talvez. Mas o que mais eu poderia dizer? Foi quando notei marcas roxas em forma de dedos no braço dela, onde Denise a tinha segurado com força. Fotografei discretamente com o celular, o estômago revirando de raiva. Naquela mesma noite, fiz o que deveria ter feito semanas atrás. Registrei um boletim de ocorrência na Delegacia da Mulher. A delegada Simone, uma mulher de meia idade com olhos que pareciam ter visto de tudo, ouviu minha história sem interromper. "Violência doméstica não é só o tapa na cara que todo mundo vê", explicou, carimbando formulários. "É também essa violência silenciosa, essa tortura psicológica, esse isolamento." Mostrei as fotos do braço de Paula. Contei sobre as ameaças, os documentos falsificados, as tentativas de me tirar do apartamento. Saí de lá com um papel que valia mais que ouro. O início de um processo de medida protetiva. Meu celular não parou de tocar no caminho para casa. Sérgio, furioso, deixando mensagens cada vez mais ameaçadoras. Cada uma delas ficava gravada, mais provas para o processo. O medo ainda estava lá, mas agora eu tinha um plano. E pela primeira vez em semanas, senti que poderia vencer aquela batalha. Soube que algo estava errado antes mesmo de girar a chave na porta. Música alta escapava pelas frestas, risadas estranhas, vozes que não reconhecia. Paula apertou minha mão, seus olhos arregalados. "Tem festa, mamãe?" Respirei fundo, tentando acalmar o coração que batia como um tambor desgovernado. Empurrei a porta e encontrei meu apartamento transformado. Havia pelo menos 10 pessoas que eu nunca tinha visto. Copos de bebida espalhados sobre meus móveis. E no centro da sala, um homem de terno barato com uma prancheta. Denise o apresentava a todos como Roberto, nosso corretor. "Que diabos está acontecendo aqui?" Minha voz saiu mais aguda do que pretendia. Todos se viraram. Sérgio cambaleou em minha direção, o hálito carregado de uísque. Aquele uísque 12 anos que eu tinha guardado para ocasiões especiais. "Vive! Chegou bem na hora da comemoração." Ele jogou o braço sobre meus ombros, pesado como chumbo. "Roberto trouxe uma proposta incrível pelo apartamento. Já assinei os papéis preliminares."
O mundo pareceu congelar ao meu redor. Você... O quê? Sussurrei, afastando Paula para trás de mim, como se pudesse protegê-la do absurdo que testemunhávamos. Como você pôde acessar minhas economias sem minha permissão? Confrontei-o, mostrando os extratos bancários que tinha impresso no trabalho. O sorriso bêbado de Sérgio vacilou. Denise rapidamente interveio, afastando o corretor confuso. Assuntos familiares, Roberto. Nos dê licença. Então se virou para mim, toda a pretensão de gentileza desaparecida. Você nunca foi boa o bastante para ele. Eu sempre fui a mulher da vida dele. Sempre. Sérgio, embriagado demais para disfarçar, apenas assentiu. Minha irmã sempre soube o que é melhor para mim. Sempre. A intimidade doentia entre eles finalmente escancarada, sem máscaras, na frente de todos. Gilberto surgiu do corredor, uma garrafa de cerveja na mão. Olha só quem apareceu para estragar a festa. Aproximou-se demais, seu corpo bloqueando meu caminho para o interior do apartamento. Sabe, Vitória, acidentes acontecem quando as pessoas não colaboram. Engoli em seco, sentindo o sangue gelar. Foi quando percebi que não ouvia Paula há alguns minutos. Virei-me em pânico. Ela não estava mais atrás de mim. Paula! Paula! Corri pelo corredor, ouvindo risadinhas vindas do banheiro. A porta estava trancada por fora, uma cadeira apoiada contra a maçaneta. De dentro, vinham os soluços desesperados da minha filha. Mamãe, me tira daqui! Tá escuro! Carlos e Sofia observavam, rindo da brincadeira. Quando tentei remover a cadeira, senti mãos fortes me empurrarem contra a parede. Sérgio, seu rosto irreconhecível de raiva. Deixa de drama, é só uma brincadeira de criança. Solte-a imediatamente. A voz grave e autoritária cortou o ar como uma navalha. Na entrada do corredor estava seu Valdir, ereto em seus 70 anos, os olhos azuis brilhando de determinação. Gilberto deu uma risada desdenhosa, avançando com a garrafa na mão. E quem é o vovô para me dar ordens na minha casa? O que aconteceu em seguida pareceu em câmera lenta. Gilberto tentou empurrar seu Valdir, que se esquivou com uma agilidade surpreendente. Em um movimento fluido, o idoso girou o corpo, aplicando um golpe preciso que mandou Gilberto ao chão, a garrafa estilhaçando-se no piso. 30 anos como militar e 20 praticando capoeira, explicou seu Valdir calmamente, enquanto Gilberto gemia no chão. Agora, alguém vai abrir aquela porta ou eu terei que demonstrar mais do meu repertório? Sérgio soltou meu braço como se tivesse levado um choque. Removi a cadeira e abri a porta do banheiro. Paula saiu em prantos, tremendo como uma folha ao vento. O rostinho vermelho de tanto chorar. Peguei-a no colo, sentindo seu coração disparado contra o meu. Denise tentou bloquear nossa passagem para a sala. Isso não acabou, Vitória. Este apartamento será nosso, queira você ou não. Chega! Gritei, toda a raiva acumulada explodindo de uma vez. Olhe para si mesma, Denise. Que tipo de monstro tranca uma criança aterrorizada no escuro? Que tipo de irmã transforma o próprio irmão em um fantoche? Virei-me para Sérgio, que parecia subitamente sóbrio diante da minha fúria. E você? Você não é metade do homem que pensei que fosse. Você traiu não apenas a mim, mas a sua filha. Como pôde escolher esta doença que vocês chamam de relação em vez da sua própria família? Lágrimas escorriam pelo meu rosto, mas não eram mais de tristeza ou medo. Eram de pura indignação. No corredor do prédio, uma pequena multidão de vizinhos tinha se formado, atraídos pelo barulho. Dona Conceição imediatamente envolveu Paula em seus braços maternais, afastando-a da cena. Sérgio tentou me seguir, mas seu Valdir calmamente se colocou entre nós. Não seria prudente, rapaz. No apartamento de seu Valdir, finalmente desabei no sofá, o corpo inteiro tremendo em espasmos incontroláveis. Perdi tudo o que construí, murmurei entre soluços. O idoso sentou-se à minha frente, os olhos gentis, mas firmes. Eles tiraram coisas de você, Vitória, não sua força. Então acrescentou, com a voz embargada, passei minha vida inteira me arrependendo de não ter feito o que fiz hoje, de não ter protegido quem deveria proteger. Algumas cicatrizes nunca saram completamente, mas podemos escolher o que fazer com elas. Paula finalmente dormia no quarto de hóspedes de seu Valdir, enrolada em um cobertor macio,
o sono agitado por pequenos sobressaltos ocasionais. Eu observava sua respiração, contando cada inspiração como se fosse um tesouro. Na sala, Mariana folheava documentos espalhados sobre a mesa de centro. Consegui uma medida protetiva emergencial, explicou, mostrando o documento oficial. Eles não podem se aproximar de vocês duas, nem do apartamento até a audiência. Conectei meu celular ao notebook dela, reproduzindo as gravações das ameaças. A voz de Sérgio, clara como cristal. Ou você sai por bem, ou vai sair por mal. A de Denise, calculista. Acidentes acontecem, querida. E se ele nunca sair de lá? Perguntei, o medo formando um nó na garganta. E se usarem aqueles documentos falsificados? É a palavra dele contra a minha, e ele trabalha num banco, tem contatos, influência. Mariana apertou minha mão com força. É por isso que precisamos agir rápido e em várias frentes. O plano era meticuloso. Primeiro, notificação formal com o oficial de justiça. Segundo, inventário completo de bens no apartamento com testemunhas. Terceiro, denúncia por falsificação documental. Quarto, processo por alienação parental e exposição da criança a risco. Não é apenas sobre recuperar um imóvel, Vivi. É sobre proteger você e Paula de abusadores. Liguei para minha mãe naquela noite, algo que estava evitando por vergonha. Como admitir que meu casamento perfeito era uma farsa? Que o homem que ela achava tão respeitável era um monstro manipulável? Sua reação me surpreendeu. Estou pegando o ônibus agora mesmo. Das 5 horas de viagem de Ribeirão Preto até São Paulo, conversamos 3 pelo telefone. Ela me contou histórias da família que nunca tinha ouvido antes. Sobre minha avó que fugiu de um marido abusivo nos anos 50, sobre tias que enfrentaram situações similares. Você não é a primeira mulher da família a lutar, minha filha, e tem mais força do que imagina. Na manhã seguinte, uma rede de apoio começou a se formar quase organicamente. Dona Conceição espalhou a notícia entre os vizinhos que se ofereceram para testemunhar sobre os barulhos, as festas e o comportamento estranho. Colegas de trabalho se revezariam para buscar Paula na escola. Seu Valdir nos daria abrigo até resolvermos a situação. Vocês não estão sozinhas, repetia Mariana a cada nova adesão ao nosso pequeno exército. À noite, encontrei Paula desenhando quietinha num canto. No papel, 2 figuras, claramente nós duas, seguravam algo parecido com um escudo, protegendo uma casa. É nossa fortaleza, mamãe, explicou com seriedade além da idade. Ninguém vai tirar ela da gente, né? Abracei minha filha com força, as lágrimas que tentei segurar escorrendo livres. Não, meu amor, ninguém vai tirar. Tudo pronto, Vitória. Mariana ajustou a pasta de documentos sob o braço enquanto saíamos do fórum, escoltadas por uma policial feminina. A oficial de justiça nos aguardava no carro, segurando a notificação formal que obrigaria Sérgio e sua família a deixarem meu apartamento imediatamente. Meu coração martelava no peito. Uma parte de mim temia o confronto, outra ansiava por ele. Respire fundo, aconselhou Mariana, notando minha palidez. Lembre-se, a lei está do seu lado. E estava mesmo? Quantas mulheres já tinham ouvido isso antes de serem desamparadas pelo sistema? Afastei o pensamento negativo. Não podia me dar ao luxo do pessimismo. Não agora. O que encontramos quando o chaveiro abriu a porta do apartamento foi pior que qualquer cenário que imaginei. Vazio. Completamente vazio. As paredes nuas exibiam apenas as marcas fantasmagóricas onde quadros um dia penduraram. O piso de madeira que tanto me orgulhava mostrava arranhões profundos de móveis arrastados às pressas. Caminhei em trêmulo silêncio pelos cômodos, tocando as paredes como uma cega tentando reconhecer um rosto familiar. A oficial de justiça fotografava metodicamente cada ambiente, documentando o estado do imóvel. Eles levaram tudo, murmurei, a voz quase inaudível até para mim mesma. A descoberta mais dolorosa veio no que antes era meu quarto. No chão, rasgados em pedaços minúsculos como confete de um carnaval macabro, estavam meus álbuns de família, fotos da minha infância, do nascimento de Paula, da minha formatura, memórias deliberadamente destruídas em um ato final de crueldade. Caí de joelhos, tentando juntar os fragmentos como se pudesse restaurá-los, quando vi algo no peitoril da janela. O ursinho gorducho de Paula,
rasgado e desfigurado, deixado para trás como troféu mórbido. No espelho do banheiro, escrito com meu batom vermelho: "Você nunca vai vencer." Fiquei olhando aquelas palavras por um longo momento. Então, surpreendendo até a mim mesma, comecei a rir. Uma risada sem humor, mas cheia de determinação. "Eles acabam de transformar isso em caso criminal", declarou Mariana, fotografando a mensagem no espelho. Seu Valdir, que tinha vindo conosco, aproximou-se com o celular. "Vi o caminhão de mudança ontem à noite. Fotografei tudo, inclusive a placa." Meu velho anjo da guarda tinha pensado em tudo. A oficial de justiça anotava furiosamente em seu relatório, balançando a cabeça em desaprovação. Peguei o ursinho destruído, apertando-o contra o peito. "Eles acharam que isso me quebraria", disse, enxugando uma lágrima teimosa. "Mas só tornaram tudo mais simples." Olhei novamente para a mensagem ameaçadora no espelho e senti uma estranha calma me envolver. Isto acabou de se tornar muito mais do que uma disputa por um apartamento. Eles declararam guerra contra a pessoa errada. O banco da praça parecia o lugar certo para uma conversa difícil. Paula balançava as perninhas, observando os pombos disputarem migalhas de pão. Como explicar a uma criança de 6 anos que seu pai tinha escolhido outra família em vez dela? Como falar sobre traição sem destruir sua capacidade de confiar? "Lembra quando você quebrou sua caneta favorita sem querer?" Comecei, buscando uma metáfora que ela pudesse entender. Às vezes, os adultos também quebram coisas importantes. Não objetos, mas promessas, confiança, famílias. Ela me olhou com aqueles olhos que pareciam enxergar além das minhas palavras. "O papai quebrou a gente, não foi? Às vezes as pessoas que amamos fazem escolhas que nos machucam." Continuei, escolhendo cada palavra com cuidado. "Não significa que não te ama, mas..." Parei, incapaz de completar a mentira piedosa. Paula merecia mais que isso. Surpreendentemente, foi ela quem quebrou o silêncio. "Eu sabia que eles eram maus, mamãe. Vi tia Denise rasgando suas fotos." Engoli em seco, chocada. "O quê?" Ela assentiu, séria como uma adulta miniatura. "Ouvi ela falando com o papai uma vez. Ela disse que ia tirar você do caminho deles. Que vocês eram um obstáculo." Obstáculo. Uma palavra grande demais para uma criança tão pequena. Quantas conversas terríveis minha filha tinha ouvido escondida, carregando esse peso sozinha? Com o ursinho remendado no colo, eu tinha passado a noite anterior costurando o melhor que pude. Paula parecia processar tudo com uma maturidade assombrosa. "Gorducho está machucado como nós, não é?" perguntou, passando o dedinho pelas cicatrizes de linha no pelúcia. "Mas ainda está aqui." Sorri através das lágrimas que não conseguia mais conter. "Isso mesmo, meu amor. Às vezes ficamos machucados, mas continuamos aqui. E sabe o que mais? Às vezes ficamos até mais fortes depois de sermos remendados." Ela encostou a cabeça no meu ombro, uma cumplicidade silenciosa entre duas sobreviventes. "Podemos começar de novo, né?" sussurrou. Não era uma pergunta, era uma afirmação. "Sim, podemos começar de novo. E será ainda melhor, prometo." Na casa de Mariana, onde ficaríamos até resolvermos a situação, Paula rapidamente se conectou com as 2 filhas da minha amiga. Era estranho vê-la rindo, brincando, sendo criança novamente, enquanto eu me sentia despedaçada por dentro. À noite, depois que as crianças finalmente dormiram, tive um pesadelo tão vívido que acordei gritando. Sonhei que estava de volta ao apartamento vazio, mas as paredes sangravam e a voz de Denise ecoava por todos os lados. "Você nunca vai escapar de nós." Mariana veio correndo, segurando minhas mãos trêmulas entre as suas. "Foi só um sonho, Vivi. Você está segura aqui." "Mas será que algum dia me sentiria segura novamente?" "Você já venceu", garantiu Mariana, como se lesse meus pensamentos. "Só não sabe ainda." Na manhã seguinte, tomei uma decisão impulsiva. Cortei meu cabelo longo até a altura dos ombros. O espelho refletia uma mulher diferente. Os mesmos olhos, mas com um brilho novo, determinado. Uma mulher que não seria mais vítima de ninguém. A ligação da polícia veio quando eu menos esperava. "Localizamos o caminhão e o depósito com os bens", informou o investigador. "Praticamente tudo que foi levado da sua residência está lá, Sra. Andrade." Uma onda de alívio me percorreu. Nossas memórias, nossos pertences,
Tudo que documentava nossa história não tinha sido destruído, apenas roubado. Mariana sorriu, triunfante. Isso muda tudo. Agora temos provas concretas de apropriação indébita e furto qualificado. Mais um crime na lista crescente de acusações contra Sérgio e Denise. Parecia inacreditável que apenas um mês atrás eu considerava aquele homem o amor da minha vida, o pai dedicado da minha filha. Como alguém pode se transformar tão completamente? Ou será que ele sempre foi assim e eu simplesmente não quis ver? A campainha tocou às 9 da noite. No olho mágico, reconheci imediatamente o rosto abatido de Sérgio. Meu primeiro impulso foi ignorá-lo, mas Mariana colocou a mão no meu ombro. Ele está sozinho e parece sóbrio. Com a medida protetiva, ele não pode se aproximar de você, mas pode falar na minha presença como sua advogada. Abri a porta, mantendo a corrente de segurança. Sérgio parecia ter envelhecido 10 anos em poucos dias. Preciso falar com você, Vivi, implorou, a voz rouca. Só 5 minutos. Deixei-o entrar na sala, mantendo distância física e emocional. Ele oscilava entre súplicas patéticas e ameaças veladas. Um homem claramente dividido entre o controle da irmã e algum resquício de consciência. Denise manipulou toda a minha vida, confessou Sérgio, esfregando o rosto cansado. Desde que éramos crianças. Ela afastou qualquer pessoa que eu amasse. Namoradas, amigos, vocês. Ele então revelou algo que confirmou minhas piores suspeitas. O plano para abrir uma loja com o dinheiro da venda do apartamento não era novo. Eles tentaram o mesmo golpe com 2 ex-namoradas de Sérgio que tinham bens. Eu sabia o que estava acontecendo, admitiu, olhando para o chão. Mas era mais fácil ceder a ela. Sempre foi. Suas justificativas patéticas só aumentavam minha repulsa. Sua covardia custou o futuro da sua filha, respondi friamente. Paula tem pesadelos todas as noites por causa do que vocês fizeram. Quando mencionei o processo criminal e as evidências que tínhamos contra ele, as gravações, os documentos falsificados, o furto dos bens, o rosto de Sérgio perdeu a pouca cor que tinha. Meu emprego no banco, se isso for a público, claro. Agora ele se preocupava com as consequências. Mariana, implacável, colocou os papéis do acordo na mesa. Você tem 2 opções. Assinar a renúncia a qualquer direito sobre o imóvel, autorizar o divórcio com pensão alimentícia adequada e devolver todos os bens roubados, ou enfrentar um processo criminal que vai destruir sua carreira e possivelmente levá-lo à prisão. O desespero nos olhos dele quase me fez sentir pena. Quase. Você não perdeu apenas um apartamento, Sérgio, disse, levantando-me para encerrar aquela conversa esgotante. Você perdeu a chance de ser o homem que pensei que fosse. Enquanto ele assinava os documentos com mãos trêmulas, percebi que não sentia mais nada por ele. Nem amor, nem ódio. Apenas uma indiferença libertadora. O homem que eu amei nunca existiu realmente. O dia do retorno ao apartamento amanheceu ensolarado, como se o universo conspirasse a nosso favor. O caminhão com nossos pertences recuperados esperava na calçada, motoristas fumando encostados na lateral. 2 policiais acompanhavam o processo, garantindo que tudo ocorresse sem incidentes. Girei a chave na fechadura com um misto de apreensão e triunfo. O apartamento vazio me recebeu com seu silêncio particular, aquele silêncio que só lugares que já foram lar possuem. Vamos entrar, mamãe? Paula segurava minha mão, gorducho remendado firme na outra. Dei o primeiro passo para dentro, sentindo o peso simbólico daquele momento. Não era apenas um retorno, era uma reconquista. Os danos eram visíveis por toda parte. Arranhões profundos no piso de madeira que tanto me orgulhava. Manchas nas paredes onde quadros foram arrancados com violência. No banheiro, a mensagem ameaçadora em batom vermelho ainda lá, agora parecendo patética em vez de assustadora. Vamos limpar isso tudo, declarei, arregaçando as mangas. Paula imitou meu gesto, determinada. Abrimos todas as janelas, deixando o ar fresco de primavera invadir cada canto. Como um ritual de purificação, começamos a esfregar, varrer, polir. Cada movimento era uma afirmação. Este lugar é nosso. Sempre foi. Sempre será. A campainha tocou no meio da tarde. Gelei por um segundo. O medo ainda um reflexo automático.
Mas do outro lado da porta estava Dona Conceição, segurando um vaso com uma pequena samambaia. Planta de renovação de energias, explicou, entrando sem cerimônia. Logo depois veio seu Valdir, carregando uma caixa de ferramentas. Vamos trocar essas fechaduras por algo mais seguro, anunciou, já examinando a porta. Um a um, os vizinhos foram aparecendo. Alguns traziam pequenos presentes, uma garrafa de vinho, um bolo caseiro, flores. Outros ofereciam ajuda prática para reorganizar móveis e limpar. A reinauguração, como Dona Conceição chamou, transformou-se em uma pequena celebração improvisada. Tem uma coisa que você precisa ver, disse Mariana, chegando no final da tarde com um envelope oficial. Dentro, o documento que oficializava a renúncia total de Sérgio a qualquer direito sobre o imóvel. Também recebi notícia que Denise e Gilberto fugiram para evitar prisão. Estão sendo procurados em 3 estados por golpes semelhantes. Sentei no chão da sala vazia, cercada por caixas ainda fechadas, e deixei as lágrimas virem, não de tristeza, mas de alívio. Paula colocou o ursinho remendado na estante vazia em posição de destaque. Ele é o guardião da nossa casa agora, declarou com seriedade. Olhei ao redor, para os rostos dos vizinhos que se tornaram família, para minha filha que parecia mais forte a cada dia, e soube que tínhamos recuperado muito mais que um apartamento. Tínhamos recuperado nossa dignidade, nossa segurança, nossa capacidade de confiar. A fortaleza estava de pé novamente, mais sólida que nunca. Os sobressaltos começaram na primeira noite. Um barulho qualquer, o vento batendo a janela, um carro passando na rua, e eu saltava da cama, coração disparado, pronta para defender meu território. Paula não estava melhor. Acordava chorando pelo menos 2 vezes por noite, convencida de que eles voltariam para nos expulsar. Dormíamos juntas no meu quarto, luz do abajur sempre acesa, o celular a postos para ligar para a polícia. Os traumas não desaparecem da noite para o dia, por mais que desejemos. São como tinta derramada. Mesmo depois de limpar, sempre sobra uma mancha. É normal se sentir assim depois do que vocês passaram, explicou doutora Helena, a psicóloga que começamos a visitar graças a um programa de apoio a vítimas de violência doméstica. O corpo guarda memórias que a mente tenta esquecer. Nas sessões, Paula desenhava famílias quebradas, casas com monstros escondidos dentro. Eu tentava encontrar palavras para descrever a sensação de ter sido traída por quem mais confiava. É como se o chão tivesse sido removido debaixo dos meus pés, expliquei. E agora, mesmo pisando em terreno sólido, continuo esperando a queda. A primeira visita supervisionada de Sérgio foi um desastre. Paula se recusou a sair do carro, agarrada ao cinto de segurança como se sua vida dependesse disso. Não quero ver ele, repetia, lágrimas escorrendo pelo rostinho determinado. Não a forcei. Prometi a mim mesma que nunca mais obrigaria minha filha a fazer algo que a aterrorizasse. Sérgio esperou por quase 1 hora no parque, um presente embrulhado em papel colorido nas mãos. Eventualmente, desistiu e foi embora. As visitas seguintes foram canceladas uma após a outra, com desculpas diferentes, até ele desaparecer completamente da vida dela. No trabalho, enfrentei comentários velados sobre ser mãe solteira. Vai ser difícil para você administrar tudo sozinha, não? Insinuou meu chefe, como se minha competência profissional tivesse evaporado junto com meu casamento. Ergui o queixo, sentindo uma força que não sabia que possuía. Tenho administrado coisas muito mais difíceis nos últimos meses. Acredito que planilhas de contabilidade serão moleza em comparação. A amizade com seu Valdir floresceu inesperadamente. O idoso se tornou uma figura de avô para Paula, ensinando-a a jogar xadrez nas tardes de domingo. Nunca tive chance de fazer isso com meus netos, confessou ele certa vez, enquanto movia um cavalo no tabuleiro. Depois que minha filha se divorciou por minha culpa, ela nunca mais deixou que eu os visse. Sua história espelhava a minha de uma forma estranhamente reconfortante, como se o universo estivesse nos dando uma segunda chance, a ambos. O pequeno gatinho marreco, resgatado de uma situação de abuso por Dona Conceição e adotado por nós, completava nosso peculiar círculo familiar. Ele é como a gente,
disse Paula, acariciando o felino que antes tinha medo de qualquer movimento brusco e agora ronronava em seu colo. 1 ano depois, quem entrasse no apartamento mal o reconheceria. As paredes, antes em tons neutros escolhidos por Sérgio, cores fortes desvalorizam o imóvel, Vivi, agora exibiam amarelos vibrantes na sala, um azul turquesa relaxante no meu quarto e um arco-íris literal no quarto de Paula. A varanda, antes espaço morto onde guardávamos vassouras, transformou-se num pequeno jardim suspenso, com vasos de temperos, flores coloridas e até um minúsculo limoeiro, que, contra todas as probabilidades, dava limões doces e perfumados. O espaço tinha se tornado um reflexo da nossa nova vida, colorida, imperfeita, autêntica. Na parede principal da sala, Paula e eu pintamos juntas um mural que se tornou a alma do apartamento. Uma fortaleza iluminada pelo sol, com janelas coloridas e um jardim florido ao redor. Não era uma pintura tecnicamente perfeita. As linhas tortas e as proporções questionáveis revelavam nossas limitações artísticas, mas carregava uma beleza honesta que nenhuma obra cara poderia igualar. É a nossa casa, mamãe, explicou Paula enquanto dava os últimos retoques. Forte e bonita. No dia do aniversário de 7 anos dela, o apartamento se encheu de risadas de crianças e balões coloridos. No meio da festa, Mariana me puxou para um canto, mostrando uma mensagem no celular. Acabei de receber a notícia. Denise finalmente foi localizada em Fortaleza. Está sendo extraditada para responder pelos processos aqui. Senti um alívio estranho, não exatamente satisfação, mas a sensação de que um ciclo finalmente se fechava. A carta de Sérgio chegou numa quarta-feira comum. Envelope simples, sem remetente, mas reconheci imediatamente a caligrafia. Não espero seu perdão, dizia entre outras coisas. Apenas quero que saiba que entendo a extensão do mal que causei. Guardei a carta numa gaveta e nunca respondi. Algumas pontes, uma vez queimadas, não merecem ser reconstruídas. Seu Valdir continuou sendo presença constante em nossas vidas. Aos 71 anos, ainda praticava capoeira 3 vezes por semana e fazia questão de ensinar os movimentos básicos a Paula. Xadrez treina a mente, capoeira treina o corpo. Você precisa dos dois para ser forte de verdade, explicava. À noite, depois que Paula dormia, muitas vezes eu me sentava na pequena mesa da cozinha, com livros universitários espalhados. Finalmente tinha começado o curso de direito que sempre sonhei fazer. A mensagem de batom no espelho do banheiro, "Você nunca vai vencer", demorou semanas para ser completamente removida. A tinta vermelha tendo penetrado nas pequenas ranhuras do vidro. Mas um dia, finalmente, não havia mais nem sombra dela. Naquela manhã de domingo, Paula, Marreco e eu estávamos na varanda, observando o sol nascer entre os prédios de São Paulo. Gorducho, o ursinho remendado, ocupava lugar de honra numa cadeirinha própria. Nossa fortaleza não é feita de paredes, disse, abraçando minha filha. É feita do que descobrimos que existe dentro de nós. Paula olhou para mim com aqueles olhos que pareciam guardar sabedoria antiga em um rosto tão jovem. Somos invencíveis agora, né, mamãe? Perguntou, a voz cheia de confiança infantil. Beijei o topo de sua cabeça, respirando o cheiro de shampoo de camomila e inocência recuperada. Somos imperfeitas, machucadas e completas. Isso é ainda melhor que ser invencível. E naquele momento, sob a luz dourada da manhã, com minha filha nos braços e a cidade despertando ao nosso redor, soube que era verdade. Nossa fortaleza tinha sido invadida, mas o que reconstruímos era infinitamente mais forte que o que tínhamos antes.